Chegamos ao terceiro episódio de The Acolyte e agora eu vou trazer para você as minhas primeiras impressões. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi, novamente direto aqui do meu trabalho no Omelete para trazer as minhas primeiras impressões sobre esse terceiro episódio de The Acolyte. Eu estou gravando isso antecipadamente, né? Eu já vi cerca de 4 episódios de The Acolyte e essa crítica vem apenas para o terceiro episódio, que eu achei um episódio muito redondo. Eu achei um episódio com uma melhor direção, um episódio em que a gente tem uma história mais bem contada, diferente um pouco do ritmo que a gente teve nos 2 episódios anteriores, que foram o primeiro e o segundo. Inclusive, eu queria muito saber agora qual o nome desse episódio, desse terceiro episódio, porque a gente está vendo no primeiro e no segundo episódio de The Acolyte que eles estão com nomes duplos, né? Cada nome representando uma das gêmeas, né? A Mei e a Osha. E eu não sei qual é o nome o título, né? Desse terceiro episódio, porque eu estou gravando antecipadamente e quando a gente recebe esses episódios, eles não vêm com os títulos dos episódios, então eu fico no escuro nesse sentido. Mas é uma mecânica que eu estou achando até interessante para apresentar os episódios, para apresentar as gêmeas e os seus objetivos, né, como o episódio anterior, que foi o Vingança e Justiça, por exemplo. Então, eu estou super curioso para ver qual é. Mas, em particular, sobre esse terceiro episódio, eu queria falar bastante sobre como a história estava um pouco mais redonda. Novamente, eu acredito que os 2 primeiros, eles sofreram com uma questão de ritmo, com um timing de término de episódio, um timing de corte de cenas que não me agradou tanto. E também os próprios diálogos, né, e a forma como a série se mostrou nesses 2 primeiros episódios foi até um pouco imatura, né? Foi uma forma que dá para melhorar. E por isso eu sempre estou pontuando aqui que eu acredito que pode melhorar. Não sei, mas pode melhorar. Agora, nesse terceiro episódio, eu acho que a gente teve uma maturidade maior. A nível de direção, o episódio foi dirigido pelo Kogonada e ele deve retornar, inclusive, para a direção de outros episódios mais para frente. Então, eu senti que ele conseguiu conduzir a história das gêmeas de uma forma interessante, principalmente porque era necessário mostrar esse flashback, era necessário mostrar o que aconteceu em Braindock e também que coven era esse, quem eram essas bruxas que as gêmeas faziam parte. A Mei e a Osha têm uma história muito além do que aconteceu com a Ordem Jedi no caso da Osha, né? Então eu acredito que toda essa questão das gêmeas sendo bem tratada aí nesse episódio levanta, pelo menos para aqueles que estão acompanhando The Acolyte e gostando da série, mais vontade de acompanhar para entender esse mistério. Porque a gente tem um novo coven de bruxas, um novo secto, por assim dizer, liderado pela mãe Aniceia, que levanta muitas referências, possíveis referências, a outros elementos do lado sombrio que a gente vê em Star Wars no dia a dia. No dia a dia é ótimo, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo, que a gente vê em Star Wars desde The Clone Wars, por exemplo, ou mesmo desde o Legends. Então, dá para fazer várias relações com o Coven da mãe Aniceia, com as grandes mães de Ahsoka, por exemplo, a questão toda do fio, da forma como lidam com a força, como falam sobre a força, sobre as próprias Irmãs da Noite, que a gente conhece tanto desde The Clone Wars, apareceu em diversos materiais, né, estão também em Ahsoka, e como elas talvez tenham sido uma dissidência das Irmãs da Noite, né, como o secto da mãe Aniceia talvez tenha sido uma dissidência de Datomir, sabe? A gente tem vários elementos que podem fortalecer isso. A gente tem os Jedi chegando, né? Pela primeira vez a gente vê esses Jedi que estão sendo assassinados, né? A Mestre Indara, o Mestre Torbin e o Kelnaka e o Sol ali chegando para cooptar essas crianças de uma forma até quase, né, de sequestro. Uma referência é que em Star Wars Legends, no antigo universo expandido, os Jedi eram considerados sequestradores de crianças. E esse é um elemento até que a Leslie Headland, que é a showrunner, trouxe para esse momento do cânone, né, para esse episódio de The Acolyte. Eu não sei se ela trouxe isso propositalmente, se é uma abordagem que ela viu do Legends e cooptou, mas o que a gente sabe é que no Legends há materiais que tratam os Jedi como simplesmente sequestradores de criança. E isso desde anos atrás, tá? Desde antes da Disney comprar Star Wars, muito tempo atrás. Então não é algo de agora. E essa abordagem do Jedi é muito interessante porque mostra também que a galáxia, e
é plural ao ponto de ver os Jedi de diferentes formas, né? Os Jedi, eles podem ser a religião preponderante naquele momento da galáxia, mas eles não estão isentos de falha, né? E as formas como os Jedi agem podem fazer bem para um lado da galáxia, como podem fazer mal para outro lado da galáxia. E aí esse outro lado pode se portar de uma maneira completamente distinta ao status quo, por assim dizer. E o status quo Jedi desse momento, de The Acolyte e da Alta República, é de que eles têm o total respeito. Mas eles têm o respeito porque eles, teoricamente, não têm um inimigo à altura, e assim eles começam a ficar acostumados com esse poder. E quando você se acostuma com o poder, você acaba agindo como se todos os outros tivessem que se acostumar também com você, nesse poder, com você à frente. E é o que a gente vê com esses Jedi cooptando as gêmeas, chegando ali daquela forma, interrompendo o ritual da galera lá do Coven da Mãe Aniceia. No vídeo da análise deste episódio, que já está gravado, né, vai ao ar amanhã, eu aprofundo muito mais nesses detalhes, né, tanto dos Jedi quanto também na criação das gêmeas. Vocês vão ver um vídeo muito mais animado, garanto, porque eu estava completamente maluco com a forma que a mãe Aniceia e a mãe Córeo podem ter criado essas gêmeas. Porque, pelo discurso que a gente vê, muito provavelmente, talvez elas tenham sido criadas com o uso da força, né? Com o uso da força cósmica, por assim dizer, força mesmo, não o poder, com o uso da força. E por outro lado, quem a gente sabe que foi criado com o uso da força desta forma, no caso como uma manifestação da força referente a como o Darth Plagueis agiu ali no Legends, inclusive, no livro sobre o Darth Plagueis, foi o Anakin Skywalker, que foi uma reação da força aos experimentos de Plagueis e tentativas de criar vida. E então, esse é um ponto muito interessante que eu acho que a gente pode conversar mais nos próximos dias, porque a mãe Córeo até fala: você acha que os Jedi vão fazer o quê quando descobrirem como você as criou? Isso eu acho que é um ponto muito interessante e que talvez tenha pano para manga para ser tratado ainda nos próximos episódios. Porque se você tem acompanhado os trailers e prévias de The Acolyte que estão saindo, já foi comprovado que esse não é o único flashback. Como eu falei, o Kogonada, que é o diretor, deve retornar para mais episódios, então a gente deve ter mais flashbacks. E nesses flashbacks eu estou muito interessado em saber o que vai acontecer, porque não é mostrado efetivamente o que acontece com o Coven. A gente só vê elas ali deitadas, mortas, mas não vê mais nada. Não vê como elas morreram. Até porque o fogo está em volta. A gente não vê o que acontece com elas, como elas morreram naquele incêndio assim, dessa forma. Eu acho que os Jedi têm alguma parcela de culpa nisso. Então, vai ser interessante entender o que aconteceu ao ponto desses Jedi se sentirem culpados. Muita gente está falando aí que é a teoria lá do Mestre Sol ser o grande Lord Sith que está enganando todo mundo. Inclusive eu falei disso aqui no card dessa teoria e apresentei no final do vídeo os meus argumentos porque eu não acredito nisso, né? O Quaimir ser o Sith ainda é a teoria mais presente, principalmente porque eu acredito também que ele é o acólito, digo, acólito não, que ele é o aprendiz, no caso, ele é o aprendiz e tem um mestre Sith mais poderoso ainda por trás. Então, eu acho que a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas se acontecer, vai ser uma reviravolta interessante. De todo modo, eu acho que a gente teve um bom episódio, sabe? Para mim, um episódio que me interessou ainda mais se a gente comparar com os dois primeiros, que, como eu falei anteriormente, né, eles eram episódios bons de início, que das segundas e terceiras vezes que eu assisti, me desceram melhor, mas que ao mesmo tempo tinham algumas essas falhas, né, de ritmo, de roteiro, de discurso mesmo e de direção, que nesse terceiro episódio eu acho que foram mais corrigidas, sabe? Foram mais sanadas e deu um caldo muito melhor para o que pode vir aí em The Acolyte. Então, novamente, se você está acompanhando The Acolyte, ou se você está gostando de The Acolyte, ou se você não está gostando, mas por ser fã de Star Wars vai continuar a assistir para saber onde essa história vai, então eu acho que você tem um caminho aí mais interessante, sabe? Esse terceiro episódio pavimentou isso, e o quarto episódio a gente deve retomar elementos dos episódios anteriores. Então, a partir daí, a gente começa a entrar numa tela branca. A gente começa a entrar em uma página completamente em branco. Porque eu mesmo não sei o que pode acontecer e vocês vão ficar junto comigo também, ansiosos
para ver o que é que vai acontecer nos próximos episódios de The Acolyte. Então, eu convido você a acompanhar a cobertura aqui no Diário Rebelde, mantenha-se sempre ativo aí nos comentários, inclusive, eu leio os comentários de vocês, mas eu leio e gosto muito apenas dos comentários que me tratam com respeito, né? Porque, por favor, né, gente, eu sou um produtor de conteúdo e estou aqui trabalhando, tá? Então, eu espero que vocês, Wings, que estão acompanhando The Acolyte, estejam junto comigo nessa, pra gente assistir Star Wars e amar Star Wars, reclamar do que a gente não gosta, mas ao mesmo tempo exaltar o que a gente gosta, porque é o nosso amor pro Star Wars que importa no final do dia. Valeu? E que a força esteja sempre com você.